Olá, tudo bem com vocês? Comigo, com a graça de Deus, vai tudo bem. Espero que com vocês também estejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de todos, tá? Então vamos aproveitar, ganhar o tempo. Estamos concluindo aqui a parte do estudo que eu iniciei no outro vídeo, que falei acerca do reino de Deus, barra a comida que não perece. E hoje vou falar acerca da comida que não perece. Tudo começou por causa de uma folhinha de presunto que estava lá no cantinho embaixo na geladeira e eu não tinha visto. E meu esposo me pediu outra coisa, eu nem sei o que foi, porque já faz umas 3 semanas, 4, está entrando para a 4ª semana. E ele me pediu, e quando eu fui procurar, achei a folhinha que estava já sem, eu tive que jogar fora, não é? Então vamos lá, a comida que não perece. Eu tive a curiosidade de olhar e eu separei assim, apenas numerei 10 comidas, né? Que tem prazo de validade e outras que não tem prazo de validade, certo? Os produtos que perecem, né? Que ofendem, é o leite. Se estiver vencido, é bom você não utilizar, tá certo? O leite, os embutidos, a maionese, o peixe, o frango, o sorvete, remédios, né? Remédios, protetor solar, gente, e maquiagem. E os produtos que não têm prazo de validade, o café solúvel, o mel, o arroz, o feijão, a bebida alcoólica, tudo que contém álcool, né? O vinagre, o açúcar, amido de milho, sal e extrato de baunilha. Então, aí eu lembrei da palavra do Senhor, né? Que uma passagem bíblica que eu vou falar daqui mais adiante para vocês, é a comida que não perece, né? E lembrei também de uma passagem quando Jesus Cristo disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, só para a gente pensar só um pouquinho, tá? O quanto nós temos perdido, claro, além do alimento, quando a gente não vigia, no caso eu não vigiei, né? Se estragou aquela folhinha de presunto. Ou estamos perdendo tempo, amizades, relacionamentos, trabalho, vizinhos, parentes, saúdes, oportunidades. A Bíblia diz que a gente deve aproveitar bem a oportunidade, porque os dias são maus. São diversas situações que passamos e que por falta de atenção, por falta de comunicação, ou de pedir um conselho de alguém que já passou por uma situação igual ou parecida, por falta de vigilância, por falta de cuidados, às vezes por falar demais, às vezes por gastar sem poder. A pessoa tem um cartão de crédito e diz: não, eu tenho um cartão de crédito, eu posso comprar, mas e depois? Você tem que pagar e vai pagar com juros, né? Aí começa aquela famosa bola de neve, o rolo, vem os problemas, porque você precisa pagar e não tem com o que pagar, e haja nó para você desatar. Então, pois é, nós falamos sobre o reino de Deus, né? Vou falar só um pedacinho, né? Que o profeta João Batista anuncia que o reino dos céus havia chegado. Agora, a porta da graça estava aberta, aleluia, continua aberta, viu, gente? Aleluia, e essa porta está perto de fechar. Não sei o dia nem a hora, quantos anos, não. Mas pela palavra do Senhor sabemos que essa porta da graça, estendida a todos, a porta da salvação, para entrar no reino dos céus. Então, que para entrar nessa porta era necessário, João Batista falando, né, arrependimento.
quando ele diz: arrependei-vos. Então Deus, ele é justo. Ele deu e dá, continua dando oportunidade a todos, não é? A vontade dele é que todos sejam salvos. Sabemos que nem todos creram naquela época, nem hoje as pessoas creem, não é? E ainda outros que não haverão de crer. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Ninguém jamais viu a Deus. Agora era a forma presente do reino de Deus, Jesus Cristo. Jesus, chegando na Galileia, ele disse: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que nós falamos no vídeo passado, né? Filipe, um dos apóstolos de Jesus, né? Certa vez ele perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai. E respondeu-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Os apóstolos, eles estavam com Jesus desde o início e já tinham visto vê-lo inúmeros milagres, e vê-lo fazer inúmeros milagres, inúmeras maravilhas, né? A lição que Jesus nos dá acerca da comida que não perece, ela está no capítulo 6 do Evangelho de João, certo? Mas eu voltei ao capítulo 5 para ver o que tinha acontecido antes desse fato que Jesus nos fala, né? Ali no capítulo 5, a Bíblia mostra desde o capítulo 1 até o versículo 18, certo? Os judeus, eles viviam perseguindo Jesus porque Jesus fazia curas, inclusive no sábado, né? Quando que Jesus já havia dito para eles, né? Não lestes na lei que os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos, aqui está o que é maior do que o templo. Se soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor, né? E também, não só porque Jesus fazia a cura, operava maravilhas, os milagres no sábado, mas também porque Jesus dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Nesse mesmo capítulo 5, dos versículos 19 ao 47, Jesus Cristo, ele explica a missão dele, né, para os judeus e lança ali em rosto deles a incredulidade, porque Moisés havia falado dele, né? E ele disse: o Pai que me enviou, ele mesmo tem dado testemunho de mim. Aí ele disse, dizendo para eles, né? Vós nunca ouvistes a sua voz, a voz de Deus, nem vistes a sua forma, e a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou, Jesus Cristo, né? Aí ele diz assim, ele não manda eles examinarem as escrituras, não, ele disse, examinais as escrituras, porque os judeus, os escribas, os fariseus, né? Os sacerdotes, os doutores da lei, né? Eles viviam examinando as escrituras. Aí Jesus diz, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para terdes vida. Louvado seja Deus. E ali Jesus sai e vai para o outro lado do mar,
ele vai para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. E as multidões acompanhavam Jesus, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Vocês viram porque era que as multidões acompanhavam Jesus? Porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Aquela multidão agora está prestes a ver algo que nunca tinham visto antes acontecer. Jesus Cristo, com apenas 5 pães de cevada e 2 peixinhos, a Bíblia diz que ele alimenta quase 5.000 homens, né? E ainda ele manda recolher 12 cestos de pedaços de pães que sobraram, que sobejaram aos que haviam comido. Eles se fartaram daquele pão e daquele peixe, aleluia. E disse Jesus, para que nada se perca, não é? Então, o cuidado que ele tinha em não perder o alimento, aquele alimento físico. Deus operou aquela maravilha, alimentou aquele povo, alimentou de maneira tal que foi farto, o povo ficou farto e ainda sobrou. E foi recolhido, que encheu 12 cestos de pães. Olha que maravilha! Jesus, ele vendo que aquele povo estava prestes a levá-lo à força para torná-lo rei, não é? Que Jesus, ele não ia ser, naquele momento, ele não veio para ser o rei, ele veio para servir. Jesus Cristo disse, eu vim para servir e não para ser servido, não é? Então ele veio para dar a vida dele a toda a humanidade, para trazer de volta todos nós, todo o povo que é transgressor, que tinha transgredido a lei de Deus, que estava afastado de Deus. Ele queria trazer todos, resgatar, aleluia. E ali ele se retira, vai para o monte, e os seus discípulos entram num barco e seguem em direção a Cafarnaum. Mais tarde, Jesus vai ao encontro deles sobre o mar, aquela passagem que Jesus anda sobre o mar, não é? No dia seguinte, aquela multidão, ela percebe que nem Jesus nem seus discípulos estavam ali, e entram nos barcos. Imagina a quantidade de barcos, não é? Aquela multidão, e vão em busca de Jesus. Jesus vê aquela multidão, e aquela multidão disse, Senhor, te procuramos a noite toda, né? Aí Jesus começa a ensinar acerca da comida que não perece. Aí ele diz assim, ele mostra, né, para a multidão o motivo pelo qual aquela multidão estavam em busca dele. Jesus diz, vocês me buscais não porque vistes os sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então, vocês vieram por causa da comida que perece. Aí Jesus vai e dá a lição para eles e para mim e para vós, né? Ele diz, trabalhai, ou seja, concentrem os esforços de vocês não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque ao comer o pão, vocês tornarão a ter fome, mas quem se alimenta da palavra permanece para sempre. Em outra ocasião, Jesus Cristo cita, né,
que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. E ali eles perguntam: que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? E Jesus responde: que creiais naquele que ele enviou, ou seja, creiam em mim. Disse Jesus. As pessoas estavam atrás de ver sinais para crer em Jesus. Eles dizendo para Jesus: nossos pais comeram maná no deserto. Para quem não conhece, o maná foi o pão que veio diariamente. Deus mandava pão, não é, do céu, que era semelhante à semente do coentro, e era doce, né? Pois bem, aí Jesus diz para eles: meu Pai, ele vos dá o verdadeiro pão do céu. Aí disseram para Jesus: dá-nos sempre desse pão. Aí Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. E quem crê em mim, jamais terá sede. Gente, não é sede dessa água H2O que nós tomamos, não. A palavra do Senhor, ela nos sacia. Ela nos dá condições para a gente suportar as diversas adversidades que nós passamos aqui, não é? Ela nos dá força, nos dá coragem, nos dá ânimo, nos dá certeza de que tudo aquilo passa. O que não passa, nem passará jamais, é a palavra de Deus. E Jesus disse: vós me tendes visto, contudo vocês não creram. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quem é que nos dá para Jesus? Deus. É Deus quem nos dá a Jesus. Ninguém mais. E todos nós só podemos chegar a Deus por meio de Jesus Cristo. Deus nos dá a Jesus e Jesus nos leva ao Pai. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia, Jesus Cristo falou. E a vontade do meu Pai é esta: que ensino maravilhoso, que todo aquele que vê o Filho e crê nele. Estava falando para eles naquela hora que estavam vendo Jesus Cristo encarnado, né? Em corpo de homem, homem perfeito. Eles estavam vendo. E está falando para nós, porque ele disse: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós não vimos Jesus, mas nós cremos por causa da palavra. A palavra do Senhor, que nos mostra, que nos fala que ele veio e que ele voltou para o Pai e que ele vai voltar. Aleluia. Eles estavam vendo o Filho de Deus ali. Eles já tinham visto os sinais, já tinham visto maravilhas. Tinham acabado de participar da multiplicação dos pães. Tinham visto um homem que era paralítico. Era 38 anos que aquele homem era paralítico. E Jesus, aleluia, mandou aquele homem se levantar e ir para a casa dele. Glória a Deus. Tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. E o discurso se prolonga. E muitos se escandalizaram e não mais o seguem. Muitos discípulos foram embora. Aquela multidão, muitos, milhares, né? Tinha mais em torno de 5.000 ali. Foram embora, até os discípulos que vinham seguindo. Porque Jesus havia dito: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E Jesus Cristo diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Aleluia.
As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A palavra de Deus é quem dá vida. A palavra de Deus é quem transforma. Louvado seja Deus. Não o pão que perece, mas o pão verdadeiro, o pão descido do céu, Jesus Cristo. E Jesus se volta para os 12 apóstolos, né? E pergunta: quereis vós também retirar-vos? E Simão Pedro, ele de imediato, ele responde: Senhor, para que iremos nós? Tu, Senhor, tens as palavras da vida eterna. Aleluia, louvado seja Deus. Concluindo, eu separei aqui em torno 6 grupos. Pessoas que existiam naquela época e que existem hoje. E ainda os outros que estão nascendo, geração vai, geração vem, né? Havia um grupo de pessoas que iam, e até hoje é assim, em busca de Jesus. Eles iam em busca de Jesus por causa dos bens materiais que recebiam. Eles queriam receber, mas não queriam ser seu discípulo. Eles disseram: duras são essas palavras. Foram embora, né? Foram embora. Outro grupo de pessoas lembram-se dele quando estão com um problema difícil para resolver. Depois que resolve o seu problema, não quer mais saber, descarta, né? Ele quer Jesus apenas para servi-lo, mas não quer ser servo de Jesus. Outro grupo nem crê, nem quer que outras pessoas creiam nele. Criam e impõem fardos pesados nas pessoas, quando que nem eles mesmos suportam carregarem. Eles falam e não praticam as obras, só ficam prometendo. Os projetos são muito bonitos, são lindos, mas eles não praticam, sabendo sim que tem políticos, doutores da lei, grupos religiosos, né, que temem ao Senhor e sabem, reconhecem que a autoridade que eles receberam veio de Deus. E eles querem fazer por onde agradar a Deus. Aleluia. Outro grupo de pessoas que por causa dos escândalos desistem de segui-lo. Ou seja, os outros pecam e você deixa Jesus por causa dos escândalos? Como é que a gente entende isso? Me mostra uma falha de Jesus? Em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Tudo que ele falou, ele cumpriu, está cumprindo e há de cumprir, não é? Aleluia. Quando mesmo, em certa ocasião, Jesus Cristo mesmo havia dito: os escândalos hão de vir, mas ai daquele de quem provier os escândalos. Outro grupo de pessoas que andam atrás de milagres. Quantos milagres Deus operou ali na vida daquele povo? Pense um pouco. Quantos milagres visíveis que você vê? Eu não estou contando nem dos invisíveis. Você não tem noção dos livramentos que Deus tem te dado diariamente. Porque a palavra do Senhor diz que o bem, ele vem tanto para os bons como para os maus. A diferença é que o bom, ele reconhece e agradece. O mal diz assim: foi pelos meus méritos. Eu já escutei isso de pessoas, meu esposo também já escutou, não é? Que Deus, não, eu consegui por causa dos meus esforços, por causa do meu dinheiro, porque eu estudei, né? Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer.
Então, quantas bênçãos recebidas, são incontáveis. O maior milagre que alguém pode receber nesta terra é o milagre da salvação, para todo aquele que nele crê. A Bíblia diz, foi o próprio Senhor Jesus que disse, a maior alegria do céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Existe outro grupo de pessoas que decidem estar com Ele, na certeza de que Ele tem palavras de vida eterna. Independente que tenham qualquer problema para resolver, decidiram ser adoradores, decidiram ser gratos, decidiram servi-los pelo que Ele é, independente de qualquer coisa. Esse é o amor de Deus derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Amar é o amor ágape. Amar apesar de, independente de. Amar é servir. Eu já falei um pouco atrás. Ele próprio disse, eu vim para servir e não para ser servido. Ele deu a vida dele por todos nós. Ele nos deu o poder de ser filho de Deus. Aleluia. Basta somente você crer no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Aleluia. Ele não está mais na cruz. O sepulcro está vazio. Jesus Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. É para você mesmo. Analisa. Em qual grupo você está desses grupos que eu já falei? Independente de qual grupo você esteja, Deus te ama. Deus é o nosso provedor. Aleluia. Ele está conosco, independente de qual situação, de qual grupo nós estejamos aqui. Ele quer fazer grandes coisas na tua vida, mas você precisa abrir a porta do seu coração. Jesus Cristo diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e com ele cearei. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta reflexão maravilhosa. Quanto eu aprendi, meu Pai. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.